Correção PET volume 6, semana 1, matemática, 8º ano, hein? Chega mais! É claro que antes de começarmos eu já peço você para poder se inscrever aí no canal, hein, para nos ajudar aí a chegar nos 1000 inscritos, hein, galera? Queremos chegar aí nos 1000 inscritos e eu conto com você, hein? Enquanto você nos ajuda, eu tenho trazendo aí mais correções que com certeza está ajudando você a estudar em casa, hein? Beleza, galera? Conto com você. Se inscreva aí embaixo, hein? Então vamos lá, então. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações. Então, tire esse E aqui, tá? Nas equações do segundo grau abaixo e represente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Galera, vamos entender aqui o que é uma equação de segundo grau, tá? Equação de segundo grau, galera, ela tem exatamente essa forma aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde vocês percebem aqui, olha só, que eu tenho uma variável x, nesse caso eu tenho um expoente aqui 2, tá? E esse caso aqui eu tenho um expoente 1, né? E aqui eu não tenho nada. Afinal de contas, o expoente aí vai ser 0, né? X elevado a 0 é igual a 1, vezes o c é igual a c. Beleza, pessoal? Então, é só para vocês entenderem que a forma da equação de segundo grau completa é essa daí. Observe o seguinte, ele fala para nós a equação de segundo grau incompleta. É quando eu não tenho uma dessas partes aqui. Por exemplo, essa ou essa daqui, eu não vou ter. É claro que se eu tirar essa parte aqui, eu vou... Observe o seguinte, eu vou ter uma equação de primeiro grau, tá vendo? Olha só, ABX mais C. Então, por isso que eu tenho que ter exatamente essa forma aqui, mas se ela for incompleta, eu não vou ter somente essa ou essa aqui. Beleza, pessoal? Interessante que ele fala para nós os coeficientes A, B e C. Então, toda vez que eu tenho um número na frente do x², eu vou ter o coeficiente A. Toda vez que eu tenho um número na frente do x, somente do x, eu vou ter o expoente B. E toda vez que eu tenho o meu número sozinho ali, né, sem uma variável, ele é o meu coeficiente, né, o meu coeficiente C. É interessante, galera, que ele fala para nós, olha só, achar os valores de A, B e C. Ele fala para nós que são coeficientes, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho um número na frente do x², é o coeficiente A. Toda vez que eu tenho um número na frente do x, onde vocês percebem que não tem expoente nenhum, no caso é expoente 1, né? Então, olha só, ele vai ser o coeficiente B. E toda vez que eu tenho um número sozinho, sem variável, sem o x, né? Eu vou ter exatamente o coeficiente C. Beleza? Pensando nisso aqui, nós podemos achar exatamente os coeficientes A, B e C dessas equações aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. X² menos 9. Percebe-se que, olha só, ax² mais bx mais c igual a zero. Percebe-se que eu não tenho aqui esse ponto aqui, né? Eu não tenho, porque eu só tenho isso e isso aqui, não é mesmo? Então tá, se eu tenho somente isso e isso aqui, com certeza o meu coeficiente b vai ser exatamente zero. O meu coeficiente A vai ser, olha só, o que está na frente do x², que é 1, né? Porque, afinal de contas, 1 vezes x², eu nem preciso colocar 1 aqui. E o valor do C vai ser exatamente, olha só, menos 9, né? Porque, afinal de contas, é um número que está sozinho, sem variável nenhum. Beleza? Então, eu já achei aí os valores de A, B e C. Tranquilo. Agora, como que eu acho o conjunto solução dessa equação? Galera, interessante nós entendermos que uma equação de segundo grau, ela sempre vai dar duas raízes, tá? Eu não quero me atentar aqui nos casos dessas raízes, mas eu quero só avisar para vocês que uma equação de segundo grau, por ter esse 2 aqui, tá vendo? Vai nos dar duas raízes. Beleza, pessoal? Então tá, olha só. X² menos 9. Então, vamos resolver aqui, ó. Vamos lá. X² menos 9 igual a zero. Isso daqui é uma equação incompleta. Para nós resolvermos, eu posso pegar esse 9 aqui, que está sozinho, sem variável nenhuma, e posso passar ele para cá, tá? Então, vai ficar assim, ó, x² é igual a 9. Afinal de contas, se ele está negativo, ele fica para lá, para o outro lado positivo. Percebe-se que eu tenho um expoente aqui, né? Nesse x aqui e esse 9 sozinho. O que eu vou fazer é colocar um radical aqui e aqui, galera. Quando eu coloco o radical dos dois lados, eu posso simplificar esse radical com esse expoente, então vai ficar exatamente isso aqui, ó. X é igual a raiz
quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 nós já conhecemos, galera, que é 3, né? Beleza? Só que tem um detalhe, galera. Toda vez que eu tenho uma equação de segundo grau, e nesse caso aqui eu estou colocando a raiz quadrada de um número, então vai me dar dois valores, tá? Dois valores. O que que isso quer dizer? Que aqui vai ser mais ou menos raiz de 9, tá? Então, olha só. Vai me dar um x1, que eu estou chamando a minha primeira raiz, que eu estou chamando de x' ou x1, vai ser exatamente mais 3, afinal de contas, a raiz quadrada de 9 é 3, e um x2, que vai ser a minha raiz segunda, que vai ser exatamente menos 3. Então, o conjunto solução aqui dessa minha equação de segundo grau vai ser exatamente mais 3 e menos 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembra lá, então, a equação de segundo grau vai dar duas raízes. E toda vez que eu tenho aqui, nesse caso, olha só, eu estou colocando o raiz quadrada de 9, vai ser exatamente mais ou menos 9. Interessante que, por exemplo, a raiz quadrada de 16, quanto que é? 4. Não é mais ou menos 4 não, galera. Beleza? Porque eu estou colocando só a raiz quadrada aqui de 16. Mas agora, se eu tivesse, por exemplo, isso numa equação de segundo grau, eu teria que ter as duas raízes. Então, seria mais 4 e menos 4. Beleza? Então, vamos passar para o segundo exercício aqui agora. Olha só. X ao quadrado menos 4. Então, o valor do A, nós conhecemos que ele está na frente do A aqui, né? Então, vai ser 1. O valor do B, nós já sabemos que vai ser 0, porque, afinal de contas, ele não está aqui. E o valor do C vai ser exatamente menos 4. Beleza. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, nós já sabemos que eu posso colocar, olha só, x ao quadrado igual a 4, né? Porque eu passo ele para lá, né? Nós já sabemos disso. Então, vai ficar, olha só. Eu posso colocar um radical aqui, um radical, né? Aqui e aqui. Eu posso simplificar aqui e aqui. Então, nós temos que x1, né? Então, nós temos aí, ó, x1. A raiz quadrada do número 4 vai ser exatamente mais 4. E a raiz quadrada do número 4, a segunda raiz, vai ser menos 4. Porque, afinal de contas, lembrando que aqui é mais ou menos 4. Beleza, pessoal? Vamos passar para esse aqui, ó, letra C. O A aqui vai ser exatamente 1, que ele está na frente aqui do x ao quadrado. O B vai ser 0, né? E o valor do C vai ser menos 36, ok? Ah, antes aqui, né? Conjunto de solução, eu não coloquei aqui para vocês, vai ser exatamente mais 4 e menos 4. Tranquilo? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 36 igual a 0. X ao quadrado vai ser exatamente 36, né? Então, eu coloco um radical aqui e um radical aqui. Beleza, simplifico esse radical com expoente. Eu tenho exatamente, olha só, x é igual a mais ou menos a raiz de 36. Beleza, então a minha primeira raiz vai ser o quê? Raiz de 36 nós sabemos que é 6. E a minha segunda raiz vai ser exatamente o contrário, né? Menos 6. Beleza, pessoal? Conjunto de solução, então, nós temos aí, olha só, mais 6 e menos 6. Bem legal isso aqui, né? Olha só, letra D. Muita atenção nesse caso. X ao quadrado mais 9. Então, o valor do A é igual a 1. O valor do B é igual a 0. E o valor do C é exatamente mais 9. Beleza. X ao quadrado, vamos achar, então, o valor das raízes, mais 9 igual a 0. X ao quadrado é igual. Se eu passo 9 positivo para esse lado aqui, ele vai ficar negativo, não é? Beleza. Agora, muita atenção nisso aqui, galera. Olha só, observe o seguinte. Vocês perceberam que esse lado meu aqui está menos 9, tá? Olha só o que vai acontecer. Nós sabemos que eu vou ter que fazer isso aqui, né? Colocar um radical. E menos 9 eu vou ter que colocar também um radical, né? Eu vou simplificar esse radical com esse expoente, então eu vou ter exatamente, ó, x é igual a raiz de mais ou menos menos 9. Galera, existe raiz quadrada de um número negativo? Existe isso? Vamos ver? Se, por exemplo, olha só, lembra lá que a raiz quadrada de 9 é 3? Então, se por lógica, né? Então, aqui teria que ser menos 3, né? Mas observa o seguinte, menos 3 vezes menos 3, vocês concordam comigo que vai dar 9 positivo?
ou seja, a raiz quadrada de 9 positivo, é exatamente quem? A raiz quadrada de 9 positivo, galera, é exatamente 3, né? Então, galera, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? Não existe. Então, nesse caso aqui, toda vez que vocês tiverem a raiz quadrada, olha só, vocês percebem aqui que eu tenho um radical, um índice 2 aqui, porque afinal de contas, né, ele fica oculto. Vocês percebem que o número, ou seja, o radicando, o número dentro dessa raiz quadrada, ele é negativo? Esquece, galera, não existe raiz para esse cara aqui. Então, já até, ó, não tem raiz. Então, a minha solução aqui vai ser vazia, tá? Mas um detalhe que eu quero falar para vocês é que a solução, ela não vai existir no conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais são todos os números que nós conhecemos, tá? A nossa reta numérica, né? Todos os números, os números decimais, os números inteiros, os números racionais, né? Os irracionais. Esses são os números que estão dentro do conjunto dos números reais. Mas o que eu quero já adiantar para vocês aqui, que esse tipo de equação, ela existe raízes para um conjunto que nós não estudamos no ensino fundamental. Ela só existe lá no terceiro ano, onde vocês vão aprender que é as raízes complexas. Então, para nós aqui, só para nós aqui, nesse momento, não vai ter solução em R, tá? Em conjunto dos números reais. Beleza, galera? Então, o conjunto é vazio, né? A solução aqui, o meu conjunto é vazio. Mas nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês que o meu conjunto solução, tá? Ele não pertence, afinal de contas o símbolo de não pertence é esse Ezinho com esse tracinho, não pertence a R. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Vamos para o próximo então, olha só. X ao quadrado menos 16. Então nós sabemos que o A aqui vai ser exatamente 1, o B aqui vai ser exatamente 0, né? Porque não tem nada, e o C aqui vai ser exatamente menos 16. Então, nós temos que x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Eu sei que x ao quadrado é igual a 16, passa para lá positivo, né? Então, eu já coloco um radical aqui. Eu simplifico o radical com índice. Então, eu posso continuar aqui. Eu tenho x é igual a raiz quadrada mais ou menos 16, né? Então, eu sei que o meu x1, né? Minha primeira raiz vai ser a raiz de 16, né? Raiz de 16 nós sabemos que é 4, então positivo. E o meu x2 nós sabemos que vai ser a contrária, né? Então, vai ser menos 4. Beleza? Então, o conjunto solução dessa minha equação aqui vai ser mais 4 e menos 4. Olha só que legal. Beleza, pessoal? Ah, galera, vamos voltar aqui bem rapidinho. Olha só. Aqui, galera, a raiz quadrada do número 4 é 2, né? Então, eu vou apagar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 2, tá? Eu percebi isso por causa do outro exercício, tá? Então, aqui, ó, vai ser, olha só, 2, conjunto solução 2 e 2, né? E menos 2, porque afinal de contas, a raiz quadrada do número 4 é quem? 2, né? Então, estava errado aquilo lá. Beleza, pessoal? Então, é isso daí, ó, o conjunto solução 2 e menos 2. Beleza? Bom, nós temos aí, nós já terminamos a letra E. Vamos para a letra F aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4. Então, o valor do A vai ser, olha só, quem está na frente do x ao quadrado? Não é menos 1? Então, é menos 1 aqui. O B nós já sabemos que não tem, né? Que vai ser 0. E o valor do C vai ser exatamente aqui, né? 4. Beleza. Então, nós temos menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Menos x ao quadrado é igual a menos 4. Eu não posso deixar esse menos x ao quadrado aqui. Eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 4. Quando eu multiplico menos 1 por esse número aqui, né? Lembra lá, menos 1 vezes menos 1 vai ser positivo, né? E menos 4 vezes menos 1 também vai ser positivo. Então, foi exatamente o que eu fiz. Se eu multiplico os dois lados por menos 1, não interfere em nada. Beleza, pessoal? Então, nós podemos colocar um radical aqui e aqui, simplifico, eu tenho exatamente x é igual a raiz quadrada de mais ou menos 4, né? Beleza, então, ó, x1 eu sei que vai ser mais 2 e o x2 vai ser exatamente menos 2. Conjunto solução da minha equação vai ser mais 2 e menos 2 aí. Fechou? Bom, x ao quadrado menos 3 igual a 0. O A aqui nós sabemos que é 1.
o B aqui vai ser exatamente 0 e o valor do C aqui vai ser menos 3. Então, x ao quadrado aqui, menos 3 igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a mais 3, né? Coloco um radical aqui, simplifico. Eu tenho exatamente quem? X é igual a raiz quadrada de raiz, né? A raiz de 3, né? Então, vai ser mais ou menos a raiz de 3. Beleza. Galera, nesse ponto aqui, eu já posso colocar, olha só, x1 igual a mais raiz de 3. E o x2, galera, olha só, x2 vai ser menos a raiz de 3. Bom, eu posso deixar assim, mas a raiz de 3 eu posso também aproximar, né? A raiz de 3 aproximada é exatamente 1,73. E a raiz de 3, né, aproximada de menos raiz de 3 vai ser exatamente menos 1,73. Posso deixar dessa forma, ou posso deixar, né, com a raiz, com o meu radical, ou posso deixar com o número aproximado. Então, o conjunto de solução, né, eu vou deixar em função da raiz, tá? Para ficar mais fácil, vai ser mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Beleza? Na hora da prova, né, na hora do seu teste, pode ser que você tenha que colocar a resposta em decimal, ou no caso, um número irracional, que é a raiz de 3, né, que é a aproximação. Mas não tem problema, eu estou mantendo assim, raiz de 3. Beleza? Menos x ao quadrado mais 81. Então, o valor do A nós já sabemos que é negativo, né? Menos 1. O valor do B é exatamente 0, porque não tem nada. E o valor do C é exatamente mais 81, né? Posso deixar só 81. Então, menos x ao quadrado mais 81 é igual a 0. Vou resolver aqui, né? Menos x ao quadrado é igual a menos 81. Não posso deixar esse menos x aqui, né? Ao quadrado, negativo. Vou multiplicar por menos 1 tudo. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 81. Posso colocar o meu radical aqui, né? Simplifico. Eu tenho o x, né? Vai ser igual a raiz, a mais ou menos a raiz de 81, ó. Nós sabemos que a raiz de 81, o meu x1 vai ser mais 9. Raiz de 81 é muito fácil, né? A gente tem aí as raízes principais, tá? E o meu x2, que é a minha segunda raiz, vai ser menos 9. Conjunto de solução da minha equação vai ser quem? Mais 9 e menos 9. Mas antes eu já peço para você ir lá na @matemática no IF, né, nas redes sociais, porque lá eu tenho colocado muita coisa legal que vai ajudar você a ir bem nas provas, né, nos testes de matemática e aprender essa matéria linda. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Galera, antes de começarmos aqui essa questão, já peço para você comentar aí embaixo o que você está achando de equações de segundo grau. Também curtir esse vídeo e compartilhar, porque nos ajuda aí a conseguir os 1000 inscritos, não é mesmo? O YouTube vai divulgando esse vídeo para mais pessoas e assim a gente consegue os nossos 1000 inscritos e eu consigo divulgar a matemática para vocês. E com certeza aí vai ajudar aí na divulgação do meu trabalho, beleza, pessoal? Então conto com vocês aí, comenta aí embaixo o que você está achando desse patch aí, esse novo patch volume 6. Tranquilo? Vamos lá então, olha só. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado com um lado medindo x metros pelo valor de R$800. Então, é um espelho onde ele custa R$800, né? Então, eu tenho lá medindo x metros. Beleza. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indique as medidas de seus lados em metros. Bom, nós já sabemos que os seus lados vão ser x, né? Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Bom, nós temos o espelho aí, né? Não é mesmo? Se ele mede x lados, então, se ele é um quadrado, todos os seus lados vão ter o valor de x, né? Tranquilo, muito legal isso aqui, tá? Nós já sabemos que a área de um quadrado é exatamente o lado ao quadrado, então vai ser o x ao quadrado. Olha só que legal. Então tá aí, a minha área é igual a x ao quadrado. Pronto. Resolvi o problema. Olha lá, ó, escrever a expressão algébrica, tá vendo? A área é igual a x ao quadrado. Tranquilo? Muito legal isso aqui. Beleza, vamos para a letra B, olha só. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, então a minha área é 6,25 metros quadrados. Calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros do seu lado. Bom, primeira coisa que eu preciso entender aqui, galera, é que ele me deu já a área, 6,25 metros quadrados. Mas eu sei que a minha área do espelho é exatamente quem? X ao quadrado.
Bom, vocês percebem que eu posso só substituir esse valor do A aqui? Beleza. Então, olha só. Se eu substituo, eu tenho x ao quadrado é igual a quem? 6,25, não é mesmo? Bom, o x não é exatamente o valor do lado desse quadrado? E isso daqui não está lembrando para nós uma equação de segundo grau incompleta, que nós encontramos lá no exercício anterior? Então está muito simples achar o valor do x, ou o valor do lado desse quadrado, né? Muito tranquilo isso aqui. Vamos achar então. Olha só, x ao quadrado é igual a 6,25. Bom, então eu posso colocar aqui, ó, x ao quadrado, posso colocar um radical aqui, 6,25. Posso colocar um radical aqui também. Simplifico, eu tenho quem? X é igual a raiz de 625, ou 6,25. Galera, vou ensinar uma dica para vocês aqui, ó. 626,25 é a mesma coisa que 625 sobre 100. Não é mesmo? Porque, afinal de contas, eu estou pegando 625 dividindo por 100 e eu chego em 6,25. Isso tudo está na raiz, não é? Então, olha só. Quando eu tenho a raiz de uma fração, eu vou tirar a raiz de cima, tá? Eu vou tirar a raiz de cima, então eu tenho a raiz de 625 e a raiz de baixo, que é o que vocês estão observando aqui. Mas, galera, observe o seguinte, raiz quadrada de 625 é muito tranquilo, exatamente 25, né? E a raiz quadrada de 100 é 10, então eu tenho exatamente 2,5, né? Porque 25 sobre 10 é 2,5. Beleza, achei o valor de x. Ah, mas lembra lá? Quando eu tenho uma equação de segundo grau, não formaria dois valores, duas raízes? Mas observe, galera, eu teria x1 igual a mais 2,5 e o x2 igual a menos 2,5. Existe uma medida negativa? Não. Então, de cara, por isso que eu não coloquei essa medida aqui, tá? Na geometria, galera, a gente só tem medida positiva, né? Não tem como medir, né, alguma coisa e falar assim, ó, tá dando menos 2 metros. Não, galera, não tem como fazer isso. Então, eu vou somente considerar a primeira raiz positiva, beleza? Então, olha só, eu posso até colocar aqui, ó. Colocar aqui, né? Vai ser 2,5, né? 2,5. Posso colocar, não posso? 2,5. E aqui 2,5, olha só que legal, beleza? Só que ele fala para nós, calcule o preço do metro quadrado. Preço do metro quadrado do espelho. Bom, galera, nós já sabemos que o espelho ele custa R$800. Mas a minha área total não é 6,25 metros quadrados? Então, para eu saber quanto que é o metro, o preço do metro quadrado, 1 metro quadrado vai custar quanto? Simplesmente eu posso fazer isso aqui, ó, o preço vai ser exatamente, olha só, eu posso pegar os 800 e dividir pelo minha área total, 6,25. E quando eu dividir isso aqui, eu vou ter exatamente R$128 por metro quadrado. Beleza, pessoal? Basicamente, eu peguei lá o 800, que é o valor total do espelho, e dividi pela minha área total. E assim vai me dar exatamente, ó, em 1 metro eu vou ter quanto? R$128. Se eu quiser, então, 1 metro de espelho, eu vou pagar R$128. Se eu quiser, então, 6,25 metros quadrados de espelho, eu vou pagar exatamente R$800. Beleza, pessoal? Ah, galera, mas olha só, ele fala para nós em metros e em centímetros, né? Aqui tem metros, tá? Aqui, ó, 2,5 tem metros. Se eu quiser em centímetro, galera, é só eu simplesmente fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, eu tenho 250 centímetros, tá? Então, tá aí, olha só. 2,5 metros ou 250 centímetros, beleza? Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Bom, nós temos aí o espelho tamanho maior, que nós já sabemos que é 2,5 metros, né? 2,5 metros, vou até colocar metros, 2,5 metros e 2,5 metros. Beleza. Aí ele fala para nós que teve uma redução em 50 centímetros. Ou eu posso falar que é 0,5 metros. Posso fazer isso também. Bom, então eu vou desenhar aqui, né? Se nós sabemos que é 2,5 metros menos 0,5, a minha redução então vai dar 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros aí.
Beleza, pessoal? Ele pediu em metros, né? Então eu estou colocando aí. Se eu tinha um espelho que era 2,5 metros para cada lado ali do meu espelho, se eu reduzir então 0,5 metros, eu diminuo isso aí, eu tenho 2 metros para cada lado. Beleza? Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Bom, a área vai ser exatamente desse aqui, né? Então, olha só, a área nós já sabemos que é o lado ao quadrado. Se o lado mede 2, então é 2 ao quadrado, vai ser exatamente 4 metros. Pronto. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ser, olha só, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 lados, vai ser 4 vezes o lado, vai ser exatamente 8 metros. Tá aí, ó, coloquei em metros, tá? Beleza, pessoal, aqui lembrando que é metros quadrados, né? E o perímetro é dado em metros. Tranquilo? Vamos lá para a última questão, olha só. Depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. Beleza. A loja cobrou R$15 por metro de moldura. Qual é o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Bom, tá aí o espelho, nós já sabemos que o espelho dele ele tem 2 metros para cada lado, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, 2 metros, 2 metros e 2 metros, beleza. Nós já sabemos que o perímetro, né? Lembra lá que foi 8 metros de perímetro? Muito importante isso aqui. Então, quando eu faço a moldura, eu tenho exatamente isso aí, ó. Ele fez uma moldura, né? Igual eu estou representando para vocês. A loja cobrou R$15 por metro de moldura. Galera, vocês concordam que a moldura, eu estou preenchendo, olha só, eu estou contornando o meu quadrado? Vocês percebem isso? Beleza, então significa, galera, que olha só, se eu estou contornando o meu quadrado e eu sei que o contorno todo do meu quadrado aqui é 8 metros, então por metro eu tenho exatamente R$15. Se é R$15 para 1 metro, em 8 metros o meu perímetro total vai ser quanto? Então o preço vai ser exatamente o quê? 15, né, por metro, vezes 8 metros, que é o meu perímetro total. Eu simplifico esse metro com esse metro, eu tenho 15 vezes 8, eu vou ter exatamente R$120, galera, olha só. Então, ele vai pagar R$120 aí pela moldura, porque, afinal de contas, 1 metro de moldura custa R$15. Se eu tenho, então, 8 metros, né, de perímetro do meu quadrado, do meu espelho, eu vou pagar, então, R$120. Beleza, pessoal? Então, assim, nós concluímos a correção do PET volume 6, semana 1, matemática, 8º ano. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Já peço para você se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo, comentar embaixo, porque vai ajudar muito na divulgação do canal. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na semana 2. Até mais!